Olá pessoal, bem-vindos ao canal Learning English Step by Step. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Na aula passada falamos sobre o verbo to be no presente e hoje nós vamos falar sobre ele no passado. Caso vocês queiram tirar as suas dúvidas sobre o verbo to be no presente, eu estou deixando o vídeo da aula passada no primeiro link aqui da descrição. Então, vamos começar. Começamos então com o verbo to be no passado, com a sua forma afirmativa. Temos do lado esquerdo o pronouns, que é a pronúncia, e do lado direito o meaning, que é o seu significado. Podemos ver os pronomes marcados na cor branca, enquanto que a partícula do verbo to be no passado nós podemos ver marcado nas cores azuis. Notem que no passado do verbo to be nós temos apenas duas partículas, was e were. Então, qual que é a diferença? Was a gente vai usar com os pronomes I, he, she e it. Então, os pronomes eu, ele e ela, ou ele ou ela no neutro, como por exemplo, animais, objetos, recém-nascidos, se enquadram nessas partículas. Então, nós vamos usar o was nesses casos. Quando utilizarmos you, we e they, nós vamos utilizar a partícula were para o passado. Então, significa que você, vocês, nós, eles ou elas, sempre serão utilizadas as partículas were. Bom, sabendo disso, vamos começar então. Notem só como é a pronúncia e notem o seu significado, a sua tradução. I was significa eu era, eu estava. You were significa você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, ele ou ela estava. You were, vocês eram, vocês estavam. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Só relembrando que se tivermos diversas cadeiras, ventiladores, animais, nós vamos utilizar o they e não o it, porque estará no plural. Bom, vamos ver agora o verbo to be na sua forma negativa, também no passado. Notem novamente, temos o pronouns no lado esquerdo e o meaning no lado direito. Qual que é a diferença da afirmativa? Após a partícula do verbo to be, seja was ou seja were, nós vamos acrescentar o not. Apenas isso. Então vai ficar assim, ó. I was not, eu não era, eu não estava. You were not, você não era, você não estava. He was not, ele não era, ele não estava. She was not, ela não era, ela não estava. It was not, ele ou ela não era, ele ou ela não estavam. You were not, vocês não eram, vocês não estavam. We were not, nós não éramos, nós não estávamos. E they were not, eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Bem simples, né? Quanto à forma interrogativa, como é que nós fazemos? Notem aí, temos o pronouns e o meaning. É a mesma coisa que o verbo to be no presente. Sempre que tivermos uma pergunta, nós vamos jogar a partícula do verbo to be, assim como no presente, no passado também. Nós vamos pegar as partículas was ou were, vamos colocar no começo da frase e o pronome nós colocamos após a partícula. E no final da frase nós fechamos com um ponto de interrogação, assim como está sendo representado aí. Sempre vai ser assim. Então, vamos para a pronúncia e os seus significados. Was I significa eu era, eu estava. Were you? Você era, você estava. Was he? Ele era, ele estava. Was she? Ela era, ela estava. Was it? Ele ou ela era, ele ou ela estava. Were you? Vocês eram, vocês estavam. Were we? Nós éramos, nós estávamos. Were they? Eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Bom, muito simples. Por último, vamos ver agora o verbo to be na sua forma interrogativa, juntamente com a negativa. Então, como é que funciona?
é uma pergunta. Sempre vamos jogar a partícula no começo da frase e aí, se necessário, nós colocamos o not, como é o caso da interrogativa junto com a negativa. E por último, nós colocamos o pronome após a partícula, seja was ou seja were, e fechamos a frase com um ponto de interrogação. Sempre vai ser assim. Vamos então para as pronúncias e os seus significados. Was not I significa eu não era, eu não estava. Were not you, você não era, você não estava. Was not he, ele não era, ele não estava. Was not she, ela não era, ela não estava. Was not it, ele ou ela não era, ele ou ela não estava. Were not you, vocês não eram, vocês não estavam. Were not we, nós não éramos, nós não estávamos. Were not they, eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Bem, muito simples, não é? Essa vai ser a regra. Então, notem que nessa aula nós analisamos as 4 formas do verbo to be. Até agora, todas elas foram sem contrações, então temos aí as suas formas na afirmativa, na negativa, na interrogativa e também na interrogativa junto com a negativa. Se for uma afirmativa e uma negativa, sempre nós vamos colocar o pronome e depois iremos colocar a partícula do verbo to be, seja no passado, seja no presente. Se for uma pergunta, ou uma pergunta junto com a negativa, sempre vamos colocar a partícula do verbo to be no começo. Se for necessário, nós acrescentamos o not, colocamos o pronome e fechamos a frase com um ponto de interrogação. Simples assim, seja para o passado, seja para o presente. O presente tem 3 partículas, já o passado tem 2 partículas apenas, was e were. Por fim, vejamos as formas do verbo to be com as contrações. Nós podemos ver que temos aí apenas um tipo de contração no verbo to be. Temos a sua forma normal no lado esquerdo e no lado direito nós temos a contração. Diferente do presente, que temos 2 tipos de contrações, no passado nós só temos um tipo de contração. Não tem segredo. Então, eu vou falar a sua pronúncia e logo após eu vou falar o significado de cada uma delas. Notem então, I was not, I wasn't, I wasn't. You were not, you weren't, you weren't. He was not, he wasn't, he wasn't. She was not, she wasn't, she wasn't. It was not, it wasn't, it wasn't. You were not, you weren't, you weren't. We were not, we weren't, we weren't. They were not, they weren't, they weren't. Um segredo aqui, se nós formos usarmos a forma contraída, sempre vai ser no informal. Nós não vamos utilizar no formal. Então, se formos lidar com uma empresa, se formos lidar com um artigo onde temos que escrever alguma coisa mais profissional, nós não vamos utilizar a forma informal, a forma contraída. Sempre vamos utilizar a forma formal, seja para falar, seja para escrever um artigo. E um segredo aqui, para saber onde é que nós devemos colocar o apóstrofe, nós sempre vamos colocar no lugar do O, sempre. Ele sempre vai entrar no lugar da letra O. Então essa é a forma de não confundir, assim fica mais fácil. Em todos os casos, seja no passado, onde utilizamos o wasn't e o weren't, ou no presente, onde na aula passada vimos que nós podemos utilizar o aren't e também o isn't. Bom, então essa foi a aula de hoje. No primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar, além da aula passada do verbo to be no presente, vou estar deixando também a descrição de algumas atividades para vocês do verbo to be no passado, juntamente com o gabarito, para vocês conferirem as respostas após acabar a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando o comentário aqui abaixo. Se inscrevam no canal, dá o like
E esse foi o canal Learning English Step by Step. Thanks!